Olá, boa tarde. Vamos começar mais uma live. Vamos publicar aqui o tema. Hoje vamos falar sobre como deixar de ser escrava da comida, principalmente do doce, do pão. Essa tem sido uma das maiores dificuldades relatadas pelas minhas mentoradas. Eu mesma já passei por essa fase em que você sente que não tem controle, não tem o menor domínio sobre comer ou não comer, sobre suas vontades e se sente assim, escrava, dominada, controlada pela comida. Então a coisa se inverte, em vez de você controlar, você se sentir no domínio, fazer as escolhas, você se sente dominada. Quem não me conhece, eu sou Marta Fonseca, psicóloga e mentora de emagrecimento, e eu ajudo mulheres a emagrecerem 12 quilos, até 12 quilos, em 12 semanas num programa de mentoria. Então vamos começar a conversar sobre esse assunto aí que muito angustia as pessoas. Bem-vinda, Renata, bom te ver aqui, bem-vinda, Neidinha. Olha, fique à vontade para participar, para mandar seus comentários, sua experiência, suas perguntas, suas dúvidas, porque o gostoso é a gente poder bater papo aqui, conversar. Bem-vindo também, Clube 3 das Artes. Como é que é o seu nome? Quem está assistindo? Então vamos lá. Eu queria contar para vocês a minha vivência, porque eu sei o que é se sentir escrava. Eu estou até aqui com fragmentos do meu diário. Quando eu era adolescente, jovem, eu escrevia muito diário, ainda escrevo um pouco, e tem muitos relatos dessa fase. Quem não me conhece ainda, eu tive uma fase de compulsão alimentar, de muita... Olá, minha xará, Martinha, que bom, bem-vinda, bem-vinda. Dos 15 até os 23, 24, eu tive uma fase muito difícil de compulsão alimentar, sobrepeso, cheguei a engordar aí gradativamente até estar 20 quilos, 25 quilos, até estou confundindo, 25 quilos acima do meu peso, quando eu finalizei um intercâmbio fora do país. E tem muito relato nos meus diários sobre essa angústia, essa sensação de se sentir dominada, controlada pela vontade de comer, pela comida. Ah, não, aqui é a Joana, desculpa. Ah, tá, você tá me chamando. Ok. Entendi, Joana. Entendi. Bem-vinda, Rose. Bom te ver aqui também. Então hoje vamos conversar sobre se sentir escrava da comida, principalmente do doce, dos pães, e como, o que a gente pode fazer com isso. E eu quero contar minha história para mostrar para vocês que é possível mudar, é possível estar numa outra posição, porque quando a gente está no meio dessa sensação, no meio dessa vivência, a gente se sente muito impotente, muito, né, até desesperada, desanimada, fraca, como se a gente não tivesse forças para dominar aquela força, aquela compulsão, né? aquela energia que vem para querer comer, e muito menos força para sair, para realmente mudar. Então eu quero mostrar para vocês, porque é pesado, prestem atenção. Bem-vinda, Andréia. Eu vou ler aqui para vocês. O regime foi pro beleléu. Tem uma semana que não paro de comer sem parar. Não consigo parar de pensar em comer. Essa parte é terrível, né? A gente fica numa pensação em comida e uma pensação ruim, né? Porque uma coisa é você pensar gostoso, vou comer, hoje eu vou num restaurante com uns amigos que chegaram aqui em Portugal e escolheram um restaurante, já entrei, vi lá o cardápio e estou imaginando o que eu vou pedir. Aí é uma coisa gostosa, leve, agradável, prazerosa, você está antecipando ali o prazer. Mas essa pensação ruim, pesada com a comida é aquela, né? Quero comer, não devo comer. Aí eu vou comer, não vou comer. Eu vou conseguir me controlar. Ai, meu Deus, e se eu não conseguir me controlar? Ai, minha dieta vai tá pro beleléu, eu não vou emagrecer. Eu deveria. Então, é uma tortura, é um conflito, uma briga constante com você, com seus pensamentos, com a comida. Então, é dessa pensação que eu falo, que é muito sofrida, muito pesada, e eu aposto que você já passou por essa situação, ainda está passando. Bem-vinda, Kátia, bem-vinda, Andréia.
Então, voltando aqui, eu tô lendo o meu diário, quem chegou depois, para vocês verem que eu também já estive nessa situação de me sentir escrava, dominada pela comida, pelo doce, pelas porcarias, e achava que não teria solução. Então, eu quero inspirar, dar esperança para vocês. Já está se transformando num tormento para mim. Eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Sempre preocupada, sempre comendo com culpa, me achando uma bosta, porque não tenho força de vontade para me controlar. Já devo ter engordado tudo que emagreci no jejum. Isso era uma outra parte, tá? Eu fazia as dietas mais malucas do mundo, só comia abacaxi, melancia, ou então fazia uns jejuns assim, 3, 4, até 5 dias sem comer, totalmente, né, inapropriado, sem orientação nenhuma. Não se deve fazer isso, porque cada vez que você vai fazendo essas dietas malucas, esses jejuns doidos, você vai perturbando mais ainda a sua relação com a comida. E claro, quando você determina assim, não vou comer nada, só vou comer melancia, aí fica até fácil de, né, não ceder à tentação ali, porque você colocou uma regra tão rígida, né, que fica fácil ali por alguns dias, mas é insustentável e não funciona para emagrecer, não funciona para o emocional. Mas eu fazia isso, aposto que você também já fez, né? Continuando aqui o diário, me odeio. Ai, tão terrível, né? A gente começa assim, é isso, né? Numa briga com a gente mesmo, numa não aceitação, numa falta de orgulho, uma falta de admiração, que, né, a gente vai lá para baixo e a gente se arrasa mesmo. Por isso que a questão aí do bem-estar, da autoestima, da autocompaixão é tão importante no processo antes de atingir o emagrecimento, porque ninguém emagrece desse jeito, né? Se batendo, se condenando. Então, mas eu fazia isso. É assim que me sinto. Um grãozinho de areia minúsculo que sofre atormentado pelo simples fato de não conseguir parar de comer. Tô falando para vocês que eu me sentia escravizada, dominada, como algumas das minhas mentoradas estão contando, e eu tô tentando ali, e a gente vai conseguir, né, passar por essa fase aqui difícil. E uma coisa que não dá para entender, eu não consigo parar de comer, não consigo parar de pensar em emagrecer. Essa dualidade, né? A gente quer comer direito, quer emagrecer, quer cuidar da saúde, mas faz tudo ao contrário, né? Tem a ideia do auto-boicote, ou, né, o que acontece aí, que uma parte de mim quer uma coisa, mas a outra faz outra coisa, esse conflito danado deixa a gente exausta, né? Voltando aqui, estou num círculo que não consigo sair. Se começa a fazer dieta, pensa até quando vou conseguir. Hoje, para variar, comi o dia inteiro. Fico empanturrada, não paro de pensar em comer, não paro de querer comer. Isso é um outro ponto, né? A gente vai comendo, já nem tem mais prazer, aí vai enchendo o estômago, passa mal até, fica pesada ali, empanturrada, mas não consegue parar, não consegue, né? E depois você, quando para, porque realmente não cabe mais, você se sente até mal, pela culpa, pelo mal-estar, né? A ressaca moral, quanto pelo estômago, né? Então não é prazeroso. Você vê que a gente fica com tanto receio de entrar numa dieta porque vai deixar de comer as coisas boas, mas eu te pergunto, tem prazer comer desse jeito? Porque é tão sofrido, pesado, cheio de culpa, e depois muitas vezes você come rápido, né? Assim, com vergonha, com constrangimento, você não come na frente das pessoas, come mais escondido, ou então come com vergonha, o que já é ruim, e mesmo você comendo, você tem vergonha de você mesmo. Então assim, tem como ser prazeroso emocionalmente ou até, né, na sensação física? Não, é muito mais prazeroso quando você come leve, tranquila, sem culpa, sem crítica, sem vergonha. E é isso que eu quero que vocês conquistam também, que foi o que eu conquistei aí no meu longo processo de transformação, de mudança do pensamento, do comportamento. Só que dá para ser mais rápido. Eu levei aí alguns bons anos, eu tô aqui para ajudar vocês a irem mais rápido. Finalizando aqui o meu diário, fico empanturrada, não paro de pensar em comer, não paro de querer comer. O que significa isso? Um prazer que dura segundos? Por que eu não consigo? Às vezes fico me taxando de falta de força de vontade, fraca, etc. Mas acho que é bem mais complexo que isso. Eu queria esquecer tudo. Quando será que meu tormento terá fim? Gente, dá pena, né?
Olha, pra falar a verdade, até eu não me lembro de ser tão sofrida assim, não me lembrava nos detalhes, né? Mas aí eu fui atrás dos meus diários, peguei essas partes e lembrei, ou seja, o fato de eu estar tão distante disso me ajuda a esquecer, né? E agora de eu estar me sentindo tão mais leve, mais tranquila, com uma relação boa com a comida, que até eu me espantei com isso. E eu quero que você também tenha essa sensação de, opa, isso aqui era eu senti isso tudo, que estranho, né? Então, ops, esqueci aqui de pôr no silencioso. Vou pôr aqui, tá? Pra não atrapalhar a nossa conversa. Gente, quem que já se sentiu assim ou parecida, manda aqui um ok, um sim, para eu saber se estamos aí com experiências semelhantes. Vão me falando aqui. Então, o ideal, vamos dizer assim, o que é possível, o que eu quero que vocês acreditem e tenham ali força de vontade para passar pelas dificuldades iniciais, é acreditar que é possível estar num outro lugar, um lugar de tranquilidade, de sensação de controle, sensação de domínio, um poder, né? Poder escolher, poder pôr em prática uma escolha, porque também é muito fácil, né? A gente escolhe, vou comer bem, mas quando, né, tá ali no momento, a gente não consegue manter a escolha. Então, é possível. Então, eu quero que vocês acreditem, confiem e reúna forças para fazer o que for necessário para conseguir conquistar isso. No começo é mais difícil, tem aí alguns dias, algumas semanas, o primeiro mês que vai ser mais, né, vai demandar aí mais energia da sua parte, mas o que você tem que acreditar é que depois passa. A diferença, a questão é não precisar ficar nessa briga, porque isso aqui, essa briga com você mesmo e com a comida, isso aqui é muito desgastante, muito ruim. E o que a gente precisa pensar que não é o caso é de que a gente não tem como, vamos dizer assim, porque tem essa ilusão, né? Ou essa vontade. Eu quero controlar a minha ansiedade, quero controlar a minha vontade de comer doces. A gente também tem que saber e aceitar que nós não somos robôs, nós não somos computadores, até porque até o computador você dá lá um comando e aperta o enter e às vezes ele dá bug, né? Ele paralisa, não vai, não faz o que você queria. Então nem um computador, nem uma máquina funciona tão previsivelmente, né? Então também a gente tem que aceitar que nós somos de alguma forma seres contraditórios, nós somos seres emocionais, em grande parte inconscientes. Quem estava na minha aula vai lembrar disso, né? Nós temos o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. E eu mostrei uma imagem do iceberg. O iceberg, ele aparece uma pontinha para fora do mar, e só que é uma pontinha pequena, mas toda a base dele, que vai se alargando como uma pirâmide, é enorme, está por dentro do mar. Então a gente pode pensar que a pontinha que aparece é o consciente, é o nosso racional, é o que a gente consegue ter ali um pouco de domínio, de controle, mas a grande parte do nosso ser, do nosso psiquismo, é emocional e inconsciente. Então também, para a gente começar a trabalhar essa questão aí em torno do controle e das vontades, é aceitar que nós não somos 100% controláveis. Então, quando você vira aí uma propaganda, um convite de 5 dicas para controlar a ansiedade, 10 dicas para, né, controlar a vontade de comer doce, para não é bem assim, né? Então, vamos pensar que o fato de você aceitar que tem uma parcela nossa que é imprevisível, que vem ali uma vontade, uma emoção. Quantas vezes, né? Você não está ali numa situação e vem um pensamento, vem uma vontade ou vem uma emoção em relação a outros assuntos, não comida, que você não imaginava, que você não previa, o que você nem entende. Mas por que eu estou sentindo isso, né? Um mal-estar, uma raiva,
Olá, Tatiana, bem-vinda. Só resumindo, estamos falando sobre a sensação de ser escrava da comida, de ser dominada e como que a gente pode ter um pouco mais da sensação de controle, pelo menos não estar nessa posição de se sentir dominada, de fazer uma escolha e não conseguir mantê-la. E eu estou trazendo agora nesse momento justamente essa reflexão, que um controle absoluto não é possível. Então, se você entra, num processo com essa expectativa, você já vai se sentir frustrada. E no momento que você reconhece e aceita que você é ali 80% emocional e 20% racional, mais ou menos, que você é 80% ou até talvez mais inconsciente, você começa a sair da exigência de ser controlável, racional, ponderada, aceita essa parte, essa grande parte nossa, que é mais, vamos dizer assim, menos controlada pelo nosso racional, e você entra em paz um pouco com ela, né? Você não se assusta tanto com ela. Então esse é um primeiro ponto importante que a gente vai entender aqui ao longo da nossa conversa. Vocês responderam aqui, se vocês sentem também, já sentiram ou ainda sentem, como eu li no meu diário, se vocês se sentem escravas da comida, do doce. Olá, Mariana, bem-vinda. Então, eu tenho além da minha história pessoal, eu posso falar para vocês que eu tenho várias mentoradas que, passando pelo processo que eu organizei, pelo meu método, já conseguiram superar essa sensação de total descontrole e estão em paz com a comida, com o doce, com elas mesmas. Tinha até uma que falava que se sentia meio selvagem, né? Quando ia comer, porque tinha que comer muito e de uma forma meio, sabe, troglodita, assim, homem das cavernas, né? E que aquilo deixava constrangida, com vergonha, assim. Ainda mais tem uma questão, né? Nós mulheres fomos educadas para só gostar de coisas light, leves, saladinha, frutinha, tem que comer pouquinho. Então, quando a gente come muito, a gente já sente uma vergonha ali social, cultural, porque a gente tem que ser delicada, a gente tem que ser leve, né? Então, ela tinha essa questão. Tinha uma outra também que chegava ali, depois do almoço, ela começava a beliscar, ia beliscando o dia inteiro, a tarde toda, né? Não conseguia controlar, e todas elas relatam o quanto que melhorou com o trabalho na mentalidade, com o trabalho no corpo e com o trabalho nas emoções, que são os 3 pilares do meu método, né? Mente, corpo e coração. Então aqui eu vou dar algumas estratégias, alguns caminhos para você já começar a trabalhar essa questão aí do controle e dessa sensação de ser escrava. Você pode estar pensando assim, não, mas o meu caso é diferente, porque eu tenho uma ansiedade louca, eu como por causa da ansiedade. Ok, você tem toda a razão. Aí a gente tem que fazer um desvio. O problema não é não conseguir controlar, o problema é a ansiedade. E é por isso que eu falo que o foco no controle não funciona. Por quê? A gente não tem controle mesmo. Nós, como eu falei, nós somos ali seres emocionais, seres inconscientes. Então, esse é o método, vamos dizer assim, que você já tentou, que a maioria das pessoas tentam, que é focar no controle, na disciplina, na crítica, que fica muito pesado. Você se destrói, como eu li ali do meu diário, né? Me sinto uma bosta, uma fraca, você se desqualifica, a autoestima vai lá embaixo, e você pode até conseguir por alguns dias, como eu fazia lá com os jejuns malucos e as dietas totalmente doidas, mas no longo prazo você não consegue. Então, realmente, vamos focar na ansiedade, vamos focar na emoção e na mentalidade que está desencadeando essa pensação em comida, esse desejo desenfreado que a gente sente como descontrole. A Mariana está comentando, só ontem comi 2 pacotes de biscoito waffle inteiros, um no almoço e outro na janta. No almoço e na janta, Mari! Mas jantou e almoçou ou foi o biscoito? E 3 chocolates, vontade de morrer. Pois é, alguma coisa deve estar acontecendo, né? Você já se perguntou como
Como é que tá a sua vida, suas emoções? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né? Esse descontrole, esse desequilíbrio, né? Porque em princípio, quando a gente está bem, quando o nosso corpo, a nossa mente, nosso psicológico, todos estão bem, a gente tem um equilíbrio, que significa que a gente vai querer comer quando está com fome, até a saciedade, e claro, né, tem a questão do prazer, você quer ali um docinho, alguma coisa, mas nada em exagero, né? Se tá nesse exagero, é porque alguma coisa está fora do lugar, alguma coisa não está funcionando, e é importante não focar só na falta do controle, ficar se punindo, se criticando, mas fazer ali um check-up da sua vida, e eu vou dar aqui algumas dicas de como fazer isso, tá? Então vamos mudar o foco, não é mais na falta de controle, mas sim no que está causando a falta de controle, porque aí a gente vai na causa, a gente vai na raiz do problema e para de ficar, né? Sabe, tirando água do barco que está furado, a gente tem que tampar o furo, porque ficar tirando água vai ser infinito, vai ter uma hora que a gente vai cansar, vai desistir, e eu aposto que você já cansou, já desistiu várias vezes, por isso que engorda, emagrece, engorda, emagrece. Bem-vinda, Cris, eu acho, está falando aqui sobre a questão do controle. A Mari, não, mas almocei mal, eu comi o pacote inteiro. Na janta substitui a refeição pelo biscoito. Pois é. Ai, Mari, essa não é uma boa solução, mas a gente faz muito isso, eu já fiz também. Então, faça aí uma meditação, volte para si, escreva no diário. Escrever é muito bom para tentar entender o que está acontecendo aí com você nesse momento, né? Para começar a ganhar ali uma autoconsciência e poder focar, tratar da causa. O que está fazendo essa água jorrar, né? Entrar no barco, onde está o furo e que esse barco não está indo bem, né? E aí, aproveitando então, né, como eu já estou falando aqui para a Mari, o que ela pode fazer, tem alguns caminhos, né? O primeiro momento é esse, mudar a perspectiva, parar de ficar olhando para o descontrole em si, para a compulsão em si, e para essa, vamos dizer assim, visão crítica de você mesmo, como se você fosse incompetente, você fosse fraca. Então, tirar o foco disso e olhar para o problema em si, para a origem, para a causa, para o buraco no barco, né? Então, o que está te levando a ter tanta vontade de comer? É alguma emoção? É algum gatilho? É alguma situação mais ampla na sua vida que você está insatisfeita? É uma falta de prazer na vida e que aí você compensa com a comida? Então, tentar, né, se identificar, fazer aí esse diagnóstico, fazer esse check-up, esse raio-x de como está a sua vida, de como estava ali um momento específico, concreto, de quando você começou a comer, para tentar ganhar ali um conhecimento sobre você mesmo, uma autoconsciência, para começar a ver o que você pode mudar na sua vida, o que você pode fazer, seja no seu dia a dia, seja numa perspectiva mais existencial, para que essa ansiedade, esse mal-estar, essa frustração, as emoções que estão levando você a comer, que elas vão se dissolvendo, se dissipando, que é diferente de você ficar lutando contra elas, de você tentar controlá-las. Então, tenta entender o que se passa com você de uma forma com empatia, né, com autocompaixão, porque como amiga a gente sabe ser empática, né? A gente é compreensiva, a gente fala frases de apoio, mas com a gente é só a chibatada, né? Como eu fiz ali no meu diário que eu li pra vocês. Eu sou fraca, eu sou uma bosta, eu não tenho competência, mas até no final vocês viram que eu, né, eu nem estava estudando psicologia ainda, mas já tinha um quê ali, né? Eu falei, o que será que está acontecendo comigo? Então começar a, né, ter uma visão um pouco mais, ou bem mais, amorosa, empática, compreensiva com você mesma, tá? Então isso é importante. E aí, os passos práticos, o que você precisa fazer? Primeiro é cuidar. Não tem as 3 dimensões do meu método que eu falei? Corpo, mente e coração. Primeiro você tem que cuidar do corpo,
né? Porque você entra num círculo vicioso. Por quê? Uma alimentação ruim, cheia de doces, carboidratos, porcaria, né, industrializados, químicos, desequilibram tanto o seu corpo, desequilibram o seu cérebro, né, com os neurotransmissores, os hormônios, todas as químicas do cérebro e os circuitos também, né, de prazer e desprazer e como que se alivia de algum desconforto. Desequilibra os hormônios, glicose e a insulina, que é um hormônio, os hormônios grelina e leptina, que é o que regula a fome e a saciedade, desregula um monte de coisa, né? Desregula o seu intestino. Toda essa desregulagem física leva você a querer comer cada vez mais carboidrato, ainda mais esses refinados aí, pão, doce, e aí você come, aí desregula mais ainda, ativa, né, potencializa o circuito ali do prazer no cérebro e você vai querer comer mais doce. Você come mais doce, aí desequilibra mais ainda. Então é preciso quebrar esse ciclo, e quebrar esse ciclo não é fácil. É o que a gente está passando lá na mentoria, né? A primeira semana, a segunda semana, em que você tem que mudar os seus hábitos. Você precisa ter uma alimentação com mais qualidade, com mais nutrientes e que não desregule tanto e, pelo contrário, te ajude a regular. E aí você vai dar uma limpada, vamos dizer assim, né? O carro, a máquina vai funcionar no 100%, na potência máxima. E aí você vai poder ver o que sobra, né? O que sobra da ansiedade, o que sobra do mal-estar, da agitação, da compulsão, porque já diminui muito, né? Já melhora bastante, porque você não vai passar tanta fome, você não vai ter aqueles picos de insulina, de glicose e insulina que dão uma baixa na energia, dá uma fome louca. Então, você tendo uma alimentação mais saudável, mais de qualidade e emagrecedora, que vai estar equilibrando o seu corpo, vai tirar um pouco da sua fome, já diminui em grande parte a sua vontade de comer doce e a sua ansiedade. Então tem que ter aí nesse começo uma força de vontade para deixar de comer essas besteiras aí, principalmente açúcar e farinha, para, né, tá com combustível ótimo na sua máquina. Também trabalhar com exercício físico. A atividade física é ótima para, né, descarregar ali as tensões, as ansiedades, as raivas, desencadeia aí, né, uma série de neurotransmissores do relaxamento, do prazer. Então também ajuda a dormir melhor. Aí dormir melhor você também, né, melhora o seu metabolismo, todo esse equilíbrio que eu falei dos hormônios. Então você também tá menos estressada, tá menos agitada, come menos, tem menos vontade de comer doce. Se eu não durmo bem, gente, é batata. No dia seguinte eu tô com fome e dá fome de doce. A Renata colocou que eu tento não comprar as bobagens, porque se tem em casa é mais difícil segurar a vontade de comer. Pois é, Renata, você tem que ser sua parceira, né? Imagina, se você tem um amigo que é alcoólatra, e aí ele tá dizendo, olha só, eu tô fazendo aqui uma fase de detox, tô no momento mais difícil, né? Tô tirando aqui pela primeira semana. Aí você vai e compra um monte de bebida e dá pra ele? Você não faria isso, então não faça isso com você, se ajude, porque claro, gente, se a gente tá ali querendo subir pelas paredes, morrendo de vontade de comer um doce, se tem ali na frente, a gente vai comer, vai ser muito mais difícil, né? Então, Mari, pare de comprar doce, Renata, pare de comprar besteira. Claro, a gente tem iFood, tem outras formas de conseguir, mas com mais dificuldade a gente dá tempo de pensar, dá tempo da gente desistir, né? Dá preguiça. Então, se ajude. Bom, então, como eu estava falando, vamos cuidar do corpo, né? Comida boa, atividade física, um sono bom e também trabalhar o estresse, né? O estresse também traz ali um desequilíbrio nos hormônios, nos neurotransmissores, dá fome, dá vontade de comer doce. Então, se você está muito estressada, tente organizar a sua rotina, a sua vida, tente trabalhar como você reage aos estresses, que isso vai te ajudar bastante. E aí a gente vai para cuidar da mente e do coração. Como eu falei, tem uma outra perspectiva, né? Em vez de ficar focando ali, né, na crítica em você, na condenação e no controle das emoções, da vontade de comer, você vai focar nesse trabalho de autoconhecimento, de autoconsciência, para você entender a sua
compulsão, a sua ansiedade ou a sua vontade louca, essa pensação de comer alguma coisa, como um sinal de que alguma coisa não está bem. Eu gosto de usar a metáfora da febre. Quando a gente está com febre, um filho nosso está com febre, você não simplesmente dá um remédio e esquece do assunto. A febre é um sinal de que alguma coisa não está bem no organismo, não é? É uma virose, uma infecção, então você vai investigar. Então pense na sua ansiedade, na sua agonia de comer como um sinal de que alguma coisa não está bem, porque quando a gente está bem, não é para sentir dessa forma, né? Então use aí para entender as suas emoções. Então você já está trabalhando a sua mentalidade, mudando a sua perspectiva e fazendo essa gestão das suas emoções, usando as suas emoções para você entrar aí num processo, numa viagem dentro de você, para você se conhecer e no final, que é o objetivo, né, importante e bom, de você não precisar do controle, de ser uma coisa natural, né? De você comer de uma forma equilibrada sem precisar fazer força, sem precisar fazer ali, né, aquela coisa da disciplina, do autocontrole. Não, vai ser espontâneo, vai ser natural. Claro que em alguns momentos você vai ter que fazer uma escolha. Eu queria comer, mas é melhor não, já abusei, né? Vou dar uma... Mas é uma negociação, são escolhas. Não é algo sofrido, algo que você tenha que ali exercitar. O controle não é pesado, não é sofrido. Então, é esse lugar que é possível, que eu atingi, outras mentoradas minhas já atingiram e que eu quero que você acredite. Ou seja, vamos mudar o caminho. O caminho não é o do controle, né, da disciplina, é do autoconhecimento, é do trabalho da mentalidade, trabalho das emoções, ao mesmo tempo que você cuida do corpo, e aí você vai chegar nesse lugar do bem-estar, da leveza, do equilíbrio, em que a comida é bem-vinda, é gostoso pensar, é gostoso comer, e você consegue aí manter um peso equilibrado e a saúde em dia, e que uma coisa ajuda na outra, né? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Se tiver mais alguma dúvida, podem me mandar no direct ou deixar aqui um comentário. Espero que eu tenha ajudado vocês e o caminho é esse. No começo é difícil, mas vamos lá, cuidar da nossa máquina, da nossa cabeça, do nosso coração. Vejo vocês na quinta. Beijos!